Olá! Nessa aula falaremos sobre as enzimas, que são proteínas catalisadoras. O que vem a ser isso? Um catalisador é um acelerador de reações químicas. Então, vamos imaginar uma reação química na qual uma substância A irá reagir com uma substância B, originando um produto C. Para que essa reação aconteça, é necessário fornecer energia para a reação. A quantidade de energia que vai ser fornecida aqui varia de uma reação para outra. Mas uma coisa acontece, sempre que a gente fornece energia para uma reação, uma parte dessa energia se perde na forma de calor. Se esse calor for excessivo, ele poderá prejudicar a célula ao desnaturar proteínas, inclusive as próprias enzimas. Essa energia ela é chamada de energia de ativação. E é a energia fornecida então para a reação acontecer. Sem a enzima, observe a linha vermelha do gráfico, a quantidade de energia de ativação para acontecer a reação química é muito alta, o que geraria uma grande liberação de calor. Muito calor sendo liberado prejudicaria a célula. A opção é usar a enzima. Então, na presença de enzimas, observe que o gráfico ele tem uma diminuição na energia necessária para que a reação comece. Então, necessitando de menos energia, haverá menor liberação de calor, fazendo com que a reação aconteça sem prejudicar a célula. Resumindo, o que nós temos? Se nós precisarmos fornecer muita energia para a reação química, haverá liberação de muito calor, o que poderá desnaturar proteínas, enzimas e prejudicar a célula, levando inclusive a célula à morte. Se nós usarmos pouca energia para a mesma reação química, o que acontecerá na presença de enzimas, haverá liberação de pouco calor e não acontecerá nenhum prejuízo para a célula. O ideal é que nós forneçamos toda a energia de uma vez só para a reação, para que ela aconteça rapidamente. Só que se essa energia toda for muito grande, haverá muita liberação de calor. Então a vantagem das enzimas é poder fornecer toda a energia de uma vez só, fazendo com que a reação aconteça imediatamente, liberando pouco calor e não prejudicando a célula. Que nomes nós damos às enzimas? A nomenclatura das enzimas é dada de acordo com o substrato, ou seja, a substância sobre a qual ela age, com a terminação ase. Então, por exemplo, a enzima que age sobre o amido é uma enzima chamada amilase. Então, muda um pouquinho a palavra, mas tem a terminação ase. A enzima que age sobre as proteínas é uma protease. Então, protease. A que age sobre lipídios é uma lipase, certo? E a que age sobre a sacarose, por exemplo, é uma sacarase. Então, observe sempre a terminação ase ao final do nome do substrato, que é a enzima sobre o qual ela atua. Como funciona uma enzima? Todas as enzimas, aqui a enzima em amarelo, ela tem uma forma, uma estrutura terciária, como toda proteína, que irá dar a função dela. E ela tem um local de encaixe do substrato chamado sítio de ligação ou sítio ativo. A forma que a enzima tem é, portanto, fundamental para que o substrato possa se encaixar nela. Então, observe aqui o complexo enzima-substrato, ou seja, o substrato e a enzima encaixados. Isso faz a gente notar que a enzima ela é muito específica, ela tem uma forma, um sítio de ligação muito específico para o seu substrato. Então, como vimos anteriormente, nós não poderíamos ter uma amilase atuando sobre uma proteína ou uma sacarase atuando sobre um amido, porque a enzima tem uma forma específica para o substrato sobre o qual ela vai agir. Para explicar o funcionamento da enzima, a forma da enzima indispensável para a sua função, foi elaborado o modelo chave-fechadura. Nesse modelo, pessoal, algumas coisas são mostradas. Então, primeiro, a forma que a enzima tem é fundamental para o seu processo, para a sua ação. Então, os sítios ativos dessa enzima se encaixam perfeitamente nos seus substratos, certo?
há uma interação da enzima com as substâncias, os substratos, gerando o produto da reação, que é liberado ao final do processo. Observe que, embora a enzima tenha participado da reação, ao final ela está exatamente com a mesma forma, íntegra, e pode novamente ser reutilizada para uma reação química. Então ela pode fazer a mesma reação novamente. Note que aqui, diferente dos outros exemplos, essa enzima está montando, construindo uma molécula maior do que as iniciais. Então as enzimas tanto são utilizadas em reações de quebra, então imagine uma reação oposta que venha da direita para a esquerda, onde esse produto seria quebrado em duas moléculas, como esse exemplo que eu dei, no qual duas substâncias se uniram para formar um produto. Então as enzimas servem tanto para reações de quebra de moléculas quanto de construção. Bem, vimos então que a forma da enzima fará com que o sítio ativo ou sítio de ligação dela se encaixe ao substrato, como observamos também aqui. Então aqui há uma forma adequada para que o substrato se encaixe na enzima, forme o complexo enzima-substrato, acelerando a reação. Imagine uma substância que tenha a forma do substrato e possa se encaixar na enzima. Esse tipo de substância, chamada inibidor, fará uma inibição por competição. Ou seja, o que acontece aqui é que, ao se ligar à enzima, o inibidor impede que o substrato se ligue à enzima. Isso impedirá esta reação química, fazendo com que ela não aconteça. Então, inibidores enzimáticos por competição diminuem a velocidade das reações químicas. Bem, vimos então que a forma é importante para a função. Imagine que, por algum motivo, a forma da enzima seja alterada. Essa alteração na forma das proteínas em geral, não só das enzimas, é chamada de desnaturação. Um exemplo de fator que pode causar desnaturação é o calor. Além dele, alterações de pH podem causar alteração na forma da enzima. Então imagine que se houver uma desnaturação, o sítio de ligação da enzima não mais mantém a forma e não conseguirá se encaixar ao substrato, impedindo que a reação aconteça. Ficamos por aqui.